Foi transferido para o complexo da Papuda, no Distrito Federal. Ministro do STF, Flávio Dino, proibiu a distribuição de dinheiro de emendas para organizações de parentes de parlamentares. Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da investidora REAG ligada ao Banco Master. Novo ministro da Justiça disse que o governo vai aumentar o combate ao crime organizado. O governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções para aumentar a pressão contra o governo do Irã. Países europeus enviaram tropas à Groenlândia para enfrentar as investidas do presidente Donald Trump. Falta de chuva mantém há vários dias o nível crítico do Cantareira, que é o maior reservatório de água de São Paulo. E os novos inquilinos do aquário do Bioparque Pantanal são os peixes neon que brilham no escuro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes decidiu transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, em Brasília. Atualmente, o ex-presidente cumpre pena de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na tarde desta quinta-feira a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha. A nova sala de Estado-Maior fica no complexo penitenciário da Papuda. O espaço é exclusivo, isolado dos demais presos e conta com área total de cerca de 65 metros quadrados, incluindo quarto, banheiro, cozinha, sala e área externa. O local também permite banho de sol em horário livre, instalação de equipamentos de exercício físico e realização de atendimentos médicos e fisioterápicos no próprio ambiente. A decisão determina que a transferência seja imediata e que a custódia passe a ser de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, com comunicação direta à Polícia Federal. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, embora as queixas da defesa do ex-presidente sobre as condições da custódia anterior não tenham sido confirmadas, a transferência é conveniente para viabilizar novos pedidos apresentados pelos advogados, especialmente a realização de fisioterapia em horários mais amplos e o aumento do tempo de visitas familiares. O ministro também autorizou de forma excepcional uma visita de Michele Bolsonaro e dos filhos do ex-presidente no próprio dia da mudança, com duração total de até 3 horas, divididas entre os familiares. Na terça-feira, antes da decisão da transferência, o ministro Alexandre de Moraes julgou incabível o recurso de agravo regimental apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão anterior, que havia rejeitado o processamento de outro recurso de embargos infringentes, protocolado após a condenação do ex-presidente ter trânsito em julgado. Na decisão, o ministro reafirmou que é absolutamente incabível juridicamente a apresentação do agravo regimental pela defesa de Bolsonaro após a decisão que tornou definitiva a condenação e determinou o início do cumprimento da pena. O Supremo Tribunal Federal determinou a proibição do repasse de emendas parlamentares a organizações não governamentais ligadas a parentes ou assessores dos congressistas. A medida visa combater o nepotismo e impedir o desvio de verbas públicas. A decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino, que é o relator de processos no Supremo que discutem a validade da execução de emendas parlamentares ao orçamento. O ministro citou que o repasse de emendas para ONGs cresceu fortemente desde 2019 e chegou a quase 2 bilhões de reais em 2025. Parte desse dinheiro foi destinado pelos congressistas a estruturas controladas por familiares, ex-assessores e aliados políticos, o que, na avaliação da Corte, apontou graves falhas na fiscalização e na prestação de contas. A proibição vale para ONGs que tenham na direção cônjuge, companheiro ou parente, seja por laços diretos ou indiretos até o 3º grau, de parlamentares que indicaram as emendas ou de assessores ligados a eles. De acordo com o ministro Flávio Dino, os repasses a ONGs ligadas, direta ou indiretamente, a parlamentares, mostram a necessidade de mudar o modelo atual para garantir o uso correto do dinheiro público e o respeito às regras da administração.
Para o ministro, esse formato acaba transformando recursos públicos em favores pessoais, usados por conveniência ou lealdade política, além de abrir espaço para irregularidades graves. A medida é necessária para evitar o nepotismo e prevenir casos de desvio e uso indevido de dinheiro público. As emendas parlamentares são indicações feitas por deputados e senadores ao orçamento da União para destinar recursos a ações em estados e municípios. Nos últimos anos, decisões do STF passaram a exigir regras mais rígidas de identificação do autor, destino do dinheiro, planos de trabalho e rastreabilidade da execução. Quando sancionou o orçamento deste ano, o presidente Lula já tentou colocar um freio nas emendas parlamentares. Foram barrados 11 bilhões de reais destes recursos. O presidente Lula sancionou o orçamento da União para 2026, mas vetou quase 400 milhões de reais destinados a emendas incluídas pelo Congresso Nacional. De acordo com o governo, o valor vetado desrespeita critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre limites e regras para o crescimento das emendas parlamentares. A justificativa do Planalto é que esse dinheiro havia sido retirado de outras áreas e redirecionado pelos parlamentares. O governo afirmou ainda que nos próximos dias vai bloquear mais 11 bilhões de reais que vinham sendo tratados na prática como novas emendas, mesmo sem constar formalmente no orçamento. As emendas são verbas reservadas a deputados e senadores para obras e investimentos em suas bases eleitorais. O volume cresceu nos últimos anos e se tornou motivo de disputa entre o Congresso, que pede mais autonomia para indicar recursos, e o Executivo, que tenta preservar o espaço para suas políticas públicas. O veto chega em um momento de tensão entre o Palácio do Planalto e lideranças do Congresso. Parlamentares dizem que havia acordo para manter esse volume extra de recursos, enquanto o governo afirma que não reconhece compromissos para 2026. Na prática, a decisão reabre a disputa pelo controle do orçamento às vésperas do ano eleitoral. Com a sanção, o governo confirma 3 destinos principais para os valores que seriam transformados em emendas, sendo 393 milhões vetados, 7,7 bilhões serão remanejados para programas federais que tiveram cortes e cerca de 3,3 bilhões devem permanecer bloqueados para cumprir o arcabouço fiscal. Entre as políticas que devem ter recursos recompostos estão o PAC Saúde, o Farmácia Popular, o Mais Médicos, bolsas de ensino superior, o programa Pé de Meia, que complementa a renda de alunos do ensino médio, e o Gás do Povo. Na proposta do Congresso, esses projetos tinham sido reduzidos para liberar verba para parlamentares. O veto de Lula pode voltar para análise no Congresso. Deputados e senadores da base e da oposição já sinalizaram reações divergentes. Integrantes da Comissão Mista de Orçamento minimizaram o impacto imediato, mas pedem esclarecimentos sobre o bloqueio previsto de 11 bilhões. Outros parlamentares chamam o movimento de quebra de acordo e afirmam que vão trabalhar para derrubar o veto. No total, o orçamento da União para esse ano é de aproximadamente 6,5 trilhões de reais. Do montante, quase 1 trilhão e 800 bilhões vão para o refinanciamento da dívida pública. O limite geral de despesa será superior a 2 trilhões de reais, incluindo executivo, legislativo e judiciário. Na área social, o Ministério da Saúde terá mais de 270 bilhões de reais para custear serviços como cirurgias, exames e medicamentos. A educação vai contar com cerca de 233 bilhões de reais para universidades, institutos federais e programas de permanência estudantil. O governo também projeta aumento de gastos com pessoal, criação de cargos e reajustes já sinalizados pelo Executivo. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, negou divergências entre ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O boato surgiu depois que ela compartilhou um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma rede social. Na última terça-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e curtiu um comentário da primeira-dama paulista que dizia: "O Brasil precisa de um novo CEO, meu marido". Alguns aliados interpretaram a postagem como um recado a Flávio Bolsonaro. Michele estaria contrariada pela forma como Flávio anunciou sua pré-candidatura. Ele viajou até São Paulo para comunicar ao governador paulista presencialmente, mas não a avisou sequer por telefone antes de tornar pública a empreitada. Senador, os interlocutores da Michele falam até que num caminho para que ela volte a ser candidata, para que ela seja o nome da família. Ao acontecer isso, não sugere um racha e dificulta as articulações do senhor? Primeiro que eu não vi isso dela, né? Então essas fontes são sempre duvidosas, suspeitas para mim, né? Segundo fontes, interlocutores,
vou emitir juízo de valor com relação a isso. O fato é que tem uma situação concreta que está colocada. Eu fui pré-candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. Eu já havia falado que me acreditava, preciso dar uma carta escrita e assinada por ele dizendo que tenho que para essa missão. Uma coisa que eu nunca costurei, nunca procurei, não rodei o Brasil por isso, não corri atrás de ser pré-candidato, mas eu fiz, eu tenho acompanhado de Deus, e eu usei o meu pai para tomar essa decisão. Eu acho que, modéstia à parte, veio bem. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro rebateu em uma carta aberta as críticas feitas pelo influenciador de direita Alan dos Santos, classificando a postura dele como maledicente e direcionada a ataques contra mulheres. A ex-primeira-dama acrescentou que suas atividades nas redes sociais não devem ser controladas por Alan dos Santos e ressaltou que nem mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro interfere em suas postagens. E a seguir, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da distribuidora REAG, ligada ao Banco Master. E os produtores de arroz do sul do Brasil alertam para as dificuldades do setor com riscos ao fornecimento. O Banco Central ampliou o cerco ao Banco Master. Decretou hoje a liquidação extrajudicial da REAG, distribuidora de títulos e valores mobiliários, com sede em São Paulo. A instituição citada é suspeita de lavagem de dinheiro por meio de empresas de finanças e tecnologia ligadas ao PCC. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos, uma das maiores gestoras do país. A instituição, fundada pelo empresário João Carlos Mansur, foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema financeiro envolvendo o Banco Master, liquidado em novembro do ano passado. O ato, assinado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cita o comprometimento da situação econômico-financeira da empresa e também violações relevantes às normas do sistema financeiro nacional. Segundo o Banco Central, a gestora descumpriu regras de gerenciamento de risco, compliance e auditoria, o que motivou o fechamento compulsório. A decisão da autoridade monetária ocorre em meio a um avanço das investigações sobre operações envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta relações diretas entre as duas instituições e afirma que fundos administrados pela REAG teriam sido usados para movimentações atípicas. A liquidação reforça a mensagem de que o Banco Central pretende agir com rigor para proteger o sistema financeiro formal. Segundo a apuração policial, empresas tomavam empréstimos do Banco Master e reaplicavam os valores em fundos da REAG. Na sequência, o dinheiro ele circulava entre diferentes fundos, sempre com papéis de baixo valor, mas que eram reavaliados após cada aporte. O resultado era uma valorização artificial do patrimônio. Em uma das operações, o salto de rentabilidade registrado chegou a mais de 10 milhões por cento. Dados da Ambima mostram que a REAG aprecia entre as maiores administradoras do país, com cerca de 325 bilhões de reais em investimentos. A força desse volume preocupa reguladores e investidores que tentam medir o impacto da liquidação no mercado de capitais. A empresa também foi mencionada em outra investigação, a Operação Carbono Oculto, que apura movimentações financeiras ligadas ao crime organizado. A REAG sempre negou qualquer envolvimento com ilícitos, mas voltou ao centro da apuração durante a primeira fase da Compliance Zero, que atingiu diretamente o Banco Master e resultou na prisão de executivos. Agora, com a liquidação, o Banco Central nomeou um liquidante responsável por administrar a empresa e conduzir o encerramento das operações. Controladores e ex-administradores têm seus bens bloqueados, medida que visa preservar o patrimônio para eventual ressarcimento de credores e também de investidores. O caso ele se desenrola desde agosto de 2025, quando a REAG entrou no radar da Polícia Federal. De lá para cá, foram deflagradas 2 operações, prisões de executivos, bloqueios de bens e 2 liquidações extrajudiciais, incluindo a do Banco Master. A ofensiva consolidada nessa semana representa um passo mais duro das autoridades contra o esquema. O Banco Central ele afirmou que vai seguir adotando medidas para apurar responsabilidades, o que pode inclusive incluir punições administrativas e compartilhamento de informações com outros órgãos de controle e investigação. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como um divisor de águas para o comércio brasileiro. A expectativa é que o tratado entre em vigor para garantir um aumento de renda e de emprego no Brasil.
De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, este acordo entre o Mercosul e a União Europeia não interfere no diálogo do Brasil com os Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. A parceria será um ganho para a sociedade, principalmente no momento marcado por tensões. O vice-presidente reforçou que com menos tarifa e mais comércio, haverá geração de emprego direto na economia. Esse acordo é o maior acordo entre blocos do mundo. Você colocou bem, 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de mercado. Nós estamos falando dos nossos países aqui do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e está entrando no Mercosul a Bolívia. Então, 5 países aqui no Mercosul. E a União Europeia, 27 países dos mais ricos do mundo. Então, isso significa comércio, nós vamos vender mais para eles, zera a tarifa, então você tem livre comércio, mas livre comércio com regras. Também vamos comprar mais deles, isso quem ganha é a sociedade. Eu sou mais eficiente no produto, eu vendo para você. Você é mais eficiente no outro produto, você vende para mim. Então, ganha a sociedade comprando produtos mais baratos e de melhor qualidade. E comércio exterior hoje é emprego na veia. Tem determinadas empresas que, se não exportarem, elas fecham. Quer dizer, o mercado interno não é suficiente. Segundo o vice-presidente, o país deve ampliar o comércio com todos os parceiros internacionais. Após a assinatura, cada país passa a conduzir o próprio processo de ratificação. No Brasil, o texto será enviado ao Congresso Nacional e, depois de aprovado, seguirá para a sanção presidencial. O acordo só passa a valer quando as duas partes, o Conselho Europeu e os países do Mercosul, concluírem a incorporação do texto às legislações nacionais. Com isso, a entrada em vigor pode acontecer em momentos diferentes entre os países do bloco sul-americano. A expectativa é que o Mercosul assine o acordo com a União Europeia neste sábado, no Paraguai. O IBGE divulgou hoje que o comércio brasileiro aumentou 1% em novembro do ano passado, sinal de que as pessoas estão indo às compras, o que aumenta o risco de inflação. A consequência de uma situação como esta é o Banco Central manter a taxa básica de juros por mais algum tempo em 15%. Foi o que mais influenciou o mercado financeiro hoje, onde o dólar caiu 0,62%, cotado em R$ 5,36. E a Bolsa de Valores subiu mais 0,26%, aumentando o recorde para 165.568 pontos. As lideranças dos principais estados da cadeia produtiva de arroz, como Santa Catarina, estão se reunindo com os governantes para pedir ajuda. O preço que eles recebem não está valendo a pena, o que poderá resultar em uma colheita menor este ano. O documento assinado por representantes de cooperativas, associações e federações ligadas ao arroz detalha a dificuldade enfrentada desde 2024 com o agravamento da atual safra. A média do preço ao produtor hoje é de R$ 50 por saca, enquanto o custo da produção ultrapassa R$ 75, gerando prejuízos imediatos e ameaçando a sustentabilidade econômica das lavouras e da indústria. O impacto também se estende ao emprego rural, a renda das regiões produtoras e a capacidade de inovação tecnológica do setor. Além das solicitações do governo do estado, a documentação entregue ao governador Jorginho Melo destaca a necessidade da articulação direta com o governo federal para enfrentar os desdobramentos da crise. As entidades solicitam que o estado atue como interlocutor junto à União para viabilizar medidas estruturantes e de curto prazo voltadas ao escoamento da produção e à sustentabilidade financeira dos produtores. O governador, sensível às nossas reivindicações e já conhecedor da crise, se prontificou a auxiliar os agricultores com financiamento de sementes, auxiliar também com a FAPESC, que vai desenvolver novos estudos para dar novas atribuições ou novas destinações
ao arroz. Entre os pleitos federais está a criação do mecanismo para ampliação das exportações de arroz, a fim de reduzir o excedente do mercado interno, além da retomada do subsídio à securitização agrícola como alternativa para a renegociação de dívidas contraídas pelos produtores com juros elevados. Também é reivindicado o reajuste do preço mínimo ao arroz, instrumento essencial para garantir uma base mínima de remuneração ao produtor, especialmente em cenários de forte desvalorização do grão. E por falar em dívidas, um levantamento feito no Mato Grosso do Sul mostrou que quase 90% das famílias começaram o ano com pelo menos um carnê para pagar. Uma pesquisa sobre endividamento das famílias em Campo Grande mostra que 68,6% dos lares encerraram o ano de 2025 com dívidas em parcelamento, como cartão de crédito, carnês e financiamentos, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando aumento nos compromissos financeiros das famílias na capital sul-mato-grossense. Em números absolutos, essa taxa representa mais de 226 mil famílias com dívidas em parcelas. Apesar disso, a inadimplência, que são as contas em atraso, teve leve queda, descendo de 30,3% para 29,4%, comparando dezembro de 2024 com dezembro de 2025. Por outro lado, subiu de 12,5% para 13,7% o percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar essas dívidas. O levantamento também mostra que a renda familiar influencia no perfil de dívidas, com maior uso de carnês entre famílias de menor renda e maior uso de financiamentos de valores altos entre famílias de renda superior. O cartão de crédito continua sendo o principal instrumento de endividamento entre as famílias de todas as faixas de renda. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, com análise do Instituto de Pesquisa da FEComércio MS. E a seguir, novo ministro da Justiça disse que o governo vai aumentar o combate ao crime organizado. E o governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções para aumentar a pressão contra o governo do Irã. O novo ministro da Justiça, Wellington César, anunciou hoje que o governo vai intensificar o combate ao crime organizado. A declaração foi feita depois da sua primeira reunião com o presidente Lula. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, afirmou em sua primeira declaração após assumir o cargo que o presidente Lula quer fazer do combate ao crime organizado uma ação de Estado, com articulação conjunta de diferentes órgãos públicos. Foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Segundo o ministro, cada órgão de Estado estará empenhado em desenvolver uma ação articulada para combater o crime organizado. A primeira declaração pública de Wellington aconteceu após uma reunião no Palácio do Planalto com Lula e autoridades ligadas ao combate ao crime organizado e ao crime financeiro. O encontro aconteceu um dia após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras no Banco Master. O ministro afirmou que o assunto foi tratado em reunião. O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, também falou a jornalistas e ressaltou a importância da integração dos órgãos de Estado e elogiou a atuação da Receita Federal e do Banco Central no combate a crimes financeiros. Os dois órgãos são personagens centrais na trama do Banco Master e tiveram representantes na reunião. A ex-nora do presidente Lula foi um dos alvos da terceira etapa da Operação Coffee Break da Polícia Federal. Estão sendo apuradas fraudes em processo de licitação que teriam resultado no desvio de mais de 70 milhões de reais da educação.
com o objetivo de aprofundar as investigações sobre supostas fraudes em processos de licitação pública envolvendo materiais didáticos em prefeituras do interior de São Paulo, a Polícia Federal deu início à terceira fase da operação batizada de Coffee Break. Nesta etapa da ação, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão, além da execução de medidas de constrição patrimonial. Ou seja, essa medida judicial limita o direito do devedor sobre seus bens, até realizar o pagamento de uma dívida ou o cumprimento de uma obrigação. De acordo com a investigação, o esquema de corrupção e desvio de recursos públicos da educação estaria em funcionamento desde 2021 em diferentes municípios paulistas, além do relatório parcial apontar que agentes públicos, lobistas, doleiros e um empresário formaram uma organização criminosa e estruturada. O foco da apuração é uma empresa de educação tecnológica que recebeu aproximadamente 70 milhões de reais para o fornecimento de kits e livros escolares a 3 prefeituras de São Paulo. Os contratos teriam sido direcionados e superfaturados, com parte dos valores desviados por meio de empresas laranjas. A operação teve como um dos alvos Carla Ariana Trindade, que é ex-nora do presidente Lula. Ela é suspeita de receber propinas do empresário André Gonçalves Mariano, considerado o pivô do esquema. De acordo com os investigadores, André Mariano contratou Carla para obter vantagens no governo federal. A ex-nora de Lula atuava em Brasília para facilitar a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a empresa de Mariano. Em novembro, a defesa de Carla informou que havia solicitado acesso aos autos e que só se manifestaria após conhecer integralmente o conteúdo da investigação. De lá para cá, Carla vem negando as acusações. Os crimes incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. A irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi presa depois de ser identificada por câmeras do Smart Sampa, programa de monitoramento por reconhecimento facial. Janaína Reis Miron tinha 2 mandados de prisão e foi detida em unidade básica de saúde na Zona Sul. O caso que levou à expedição dos mandados de prisão aconteceu em outubro de 2022 em Botucatu, no interior paulista. Na ocasião, Janaína foi abordada por policiais militares rodoviários após dirigir de forma irregular, fazendo zigue-zague na pista. Ela apresentava sinais claros de embriaguez e dificuldade para se manter em pé. No segundo registro policial, a irmã do prefeito, Ricardo Nunes, não portava documentos pessoais nem do veículo e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ela foi levada para a delegacia e presa em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, resistência e desobediência, além de desacato. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não quis comentar nada sobre a prisão da irmã, que foi reconhecida pelo sistema Smart Sampa. Vários países europeus enviaram tropas à Groenlândia. Foi uma reação contra a intenção do governo dos Estados Unidos de anexar a ilha, e as conversas entre representantes da Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos têm sido marcadas por desacordos. A Dinamarca anunciou que vai aumentar a presença militar na Groenlândia. Após o anúncio, vários aliados europeus começaram a enviar tropas para a ilha. Em paralelo, os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia estavam se reunindo com representantes da Casa Branca em Washington. As tropas enviadas são formadas por um número simbólico de soldados e têm como objetivo demonstrar unidade entre europeus, sinalizando a Trump que a tomada da Groenlândia pelos Estados Unidos não será aceita pelo velho continente, uma vez que a OTAN, em conjunto, pode salvaguardar a segurança do Ártico em meio ao crescente interesse russo e chinês. De acordo com a emissora dinamarquesa DR, o ministro da Defesa dinamarquês Truls Lund Poulsen afirmou que a intenção é estabelecer uma presença militar mais permanente com uma contribuição dinamarquesa maior. Ele disse que os soldados de vários países da OTAN estarão na Groenlândia em um sistema de rodízio. O ministro dinamarquês das Relações Exteriores da Groenlândia disse na última quarta-feira que as conversas com a Casa Branca sobre o futuro da ilha seguem sem um acordo. Pelos Estados Unidos, participaram das tratativas o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.
Rasmussen acrescentou que continua claro que Trump tem o desejo de conquistar a Groenlândia, mas que o diálogo com o governador norte-americano continuará em alto nível nas próximas semanas. Os habitantes da Groenlândia e da Dinamarca reagiram com ansiedade, mas também com certo alívio pelo fato de que as negociações com os Estados Unidos continuarem com a intensificação do apoio europeu. Na capital da Groenlândia, Nuuk, os moradores se dizem satisfeitos com a realização da primeira reunião entre as autoridades da Groenlândia, da Dinamarca e dos Estados Unidos, mas afirmaram que os encontros têm deixado mais perguntas do que respostas. O presidente Donald Trump disse que a Rússia está disposta a selar um acordo de paz para encerrar a guerra com a Ucrânia. Já o governo russo acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de estar impedindo que isso aconteça. A declaração de Donald Trump contrasta fortemente com a dos aliados europeus, que têm argumentado de que o presidente russo Vladimir Putin tem pouco interesse em encerrar a invasão na Ucrânia e busca avançar o máximo possível sobre o território, enquanto tenta evitar novas sanções ocidentais. O Kremlin, por sua vez, afirmou que concorda com o presidente americano e está totalmente aberto a conversações e que a posição russa em relação à guerra é bem conhecida tanto por Trump quanto por Zelensky. A postura de Trump, que parece aceitar sem questionar as garantias de Putin, em detrimento das de aliados dos Estados Unidos, causa incômodo em Kiev e preocupação entre líderes europeus e congressistas americanos. Na visão de autoridades da União Europeia, Moscou dificilmente aceitará termos definidos por meio de negociações. A Rússia alerta que a Ucrânia está ficando sem tempo para aceitar seus termos de paz. O governo russo rejeitou propostas ocidentais para encerrar a guerra e mantém a intenção de tomar à força o restante do território ucraniano que reivindica, caso a diplomacia não avance. De acordo com o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, a situação do governo ucraniano piora a cada dia e que a capacidade de ação do presidente Volodymyr Zelensky está cada vez mais limitada. O Kremlin pressiona Kiev a aceitar as condições de Vladimir Putin, que exige a retirada das tropas ucranianas de vastas áreas do leste e do sul do país, como pré-requisito para interromper a guerra. Moscou também quer que Kiev retire suas tropas de partes da região de Donetsk, que a Rússia não controla, mas que reivindica como suas. A Rússia controla uma parte do território da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014. A Ucrânia rejeita a ideia de ceder território a Moscou e defende os combates. Os Estados Unidos propuseram a criação de uma zona econômica livre, caso a Ucrânia retire suas tropas da região. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções econômicas em autoridades de segurança e banqueiros iranianos. Eles estão sendo acusados de coordenar o uso da força e repressão nos protestos em todo o país. Desde que voltou ao poder dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vem bagunçando o cenário geopolítico. Dessa vez, em meio às ameaças de intervenção na Groenlândia, o país também olha com atenção para os protestos no Irã. Donald Trump fez novas ameaças de intervenção militar no país islâmico. E como se não fosse suficiente, depois de anunciar tarifas de 25% nos produtos de parceiros comerciais do país do Oriente Médio, agora Washington anunciou uma série de novas sanções econômicas contra autoridades de segurança e banqueiros. O presidente americano acusa essas autoridades de orquestrar uma repressão violenta contra protestos pacíficos e de lavar bilhões de dólares em receitas petrolíferas. Entre os alvos da medida está um secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, a quem os Estados Unidos acusa de coordenar a repressão e ordenar o uso da força contra os manifestantes. Além dele, 4 comandantes regionais das Forças de Segurança e da Guarda Revolucionária do Irã também foram incluídos na lista por supostamente estarem envolvidos nos episódios de repressão. As sanções congelam quaisquer ativos das autoridades iranianas nos Estados Unidos e proíbem também cidadãos americanos de realizarem transações comerciais com elas. Em meio à escalada nas tensões entre os países, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, enviou um porta-aviões mais uma frota de apoio para o Oriente Médio que chegará na próxima semana. A movimentação militar gerou preocupação no governo islâmico, visto que o presidente Donald Trump recentemente vem ameaçando de lançar uma operação militar contra o país. As chances aumentaram após um funcionário da Casa Branca falar para a agência Reuters que é mais provável acontecer um ataque no Irã do que não acontecer. Por outro lado, Teherã também ameaçou o governo americano de atacar bases militares no Oriente Médio caso qualquer ação ofensiva seja realizada.
E a seguir, falta de chuva mantém há vários dias o nível crítico do Cantareira, que é o maior reservatório de água de São Paulo. E os novos inquilinos do aquário do Bioparque Pantanal são os peixes neon que brilham no escuro. Um bebê de 2 meses continua internado na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A suspeita é que a menina foi intoxicada por uma fórmula de leite infantil que tem alguns lotes proibidos pela Anvisa. A Vigilância Sanitária do município está acompanhando a apuração e também aguardando resultados de exames para verificar se há relação entre o produto e a internação. A orientação é para que pais e responsáveis fiquem atentos aos lotes das fórmulas infantis e suspendam o uso do produto em caso de dúvida, para evitar riscos à saúde. Após o registro do caso, a Prefeitura aqui de Dourados anunciou um reforço das ações de fiscalização em farmácias e supermercados da cidade. A medida será realizada pela Vigilância Sanitária Municipal. As equipes, então, vão verificar a presença dessas fórmulas infantis com lotes proibidos e promover a retirada imediata dos produtos que ainda estiverem disponíveis para a venda. A orientação é para que, em situações em que a criança apresente sintomas após o uso, procurar o atendimento médico imediato e, se possível, levar a embalagem do produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil Limitada. Segundo a Anvisa, a decisão tem caráter preventivo e foi tomada após a identificação de risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida por uma bactéria. A ingestão de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, com sonolência excessiva e também lentidão de movimentos e dificuldade de reação. A Nestlé informou que o recolhimento desses produtos é voluntário e ocorre em nível global após a detecção da toxina em um ingrediente fornecido por um fornecedor internacional de óleos terceirizados, utilizado em uma fábrica localizada na Holanda. No Brasil, apenas os lotes indicados pela Anvisa fazem parte deste recolhimento, sem impacto nos outros produtos da marca. Para troca ou devolução, os consumidores devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé, conforme orientações disponíveis na embalagem. O turismo brasileiro anunciou um novo recorde. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o faturamento foi de 185 bilhões de reais. Segundo o levantamento mais recente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismos de São Paulo, com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o ano passado foi histórico para o turismo brasileiro e consolidou uma trajetória de crescimento consecutivo, especialmente na arrecadação. Os dados mostram que o faturamento de 2025 foi o maior desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2011. Em comparação com o mesmo período de 2024, a alta foi de 6,4%. Praticamente todos os segmentos analisados tiveram avanço. O destaque ficou para o transporte aéreo de passageiros, que apontou um faturamento de 48 bilhões de reais em alta de 10,2% na comparação com o período de janeiro a outubro de 2024. O setor de alimentação também aparece com bons números. O faturamento chegou a 28 bilhões de reais nos 10 meses de 2025, uma alta de 6,2% no mesmo comparativo. O maior crescimento percentual ficou com o setor de alojamento, que de janeiro a outubro faturou 22 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2024. Isoladamente, o mês de outubro de 2025 também registrou um recorde histórico, com um faturamento de 10
bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento de 6,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O 10º mês do ano foi o terceiro melhor resultado da série histórica anual, ficando atrás apenas dos meses de janeiro, quando o faturamento do setor alcançou 21 bilhões e 200 milhões de reais em julho, contra 19,7 bilhões de reais. No acumulado do ano, os maiores aumentos do faturamento no setor foram registrados no Rio Grande do Sul, com 13,5%, no Amazonas, com 11,1% e na Bahia, com 9,6%. A missão espacial Crew 11 pousou com segurança na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira. Foi a primeira vez na história a antecipar o retorno à Terra devido a um problema de saúde de um astronauta. Depois de 167 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, os astronautas Zena Cardman e Mike Fink, ambos da NASA, Kimiya Yui, da Agência de Exploração Espacial do Japão, e Oleg Platonov, da Rússia Roscosmos, retornaram ao planeta com a nave Crew Dragon Endeavour, cerca de um mês antes do previsto. Nunca antes na história da ISS, uma tripulação teve de voltar à Terra antes do que estava programado devido a um problema médico. Os 4 foram levados de helicóptero a um hospital e, em seguida, serão encaminhados ao Centro Espacial Johnson, em Houston, para a realização das avaliações rotineiras após missões de longa duração na órbita da Terra. Por razões de privacidade, a NASA não divulgou a identidade do astronauta doente, nem as condições de saúde que forçaram o fim antecipado da expedição. A maior trufa do Brasil foi encontrada no Rio Grande do Sul. O alimento chega a custar R$10 mil o quilo. Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer. Essa não é a trufa chocolate, é a trufa fungo, considerada uma das iguarias mais raras e valorizadas da gastronomia mundial. A trufa, apontada como a maior já registrada no Brasil, pesava 213 gramas, quase 2.000% a mais que o tamanho médio desse tipo de fungo, que costuma variar entre 10 e 20 gramas. O achado aconteceu na primeira semana de janeiro, em uma fazenda especializada no cultivo de noz pecan, na cidade de Encruzilhada do Sul, no interior do estado. Segundo a administradora da propriedade, as trufas só se desenvolvem em condições muito específicas, o que torna a ocorrência ainda mais rara. Depois da retirada da natureza, a trufa perdeu a umidade e teve uma leve redução de peso, chegando a 207 gramas. Mesmo assim, manteve alto valor de mercado. A base de preço é de R$10 mil o quilo, e essa peça foi vendida por mais de R$2 mil a um restaurante de São Paulo. Até então, o maior exemplar registrado no país tinha 134 gramas, encontrado em 2021 na cidade de Cachoeira do Sul, também aqui no estado. Os moradores de vários bairros de São Paulo estão reclamando de falta d'água. O motivo é que, devido à falta de chuvas, o sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas, está com os níveis críticos. O sistema Cantareira, que já apresentava níveis baixos de água, agora está em níveis mais críticos por conta dos volumes insuficientes de chuva. Até agora, no mês de janeiro, só choveu 20% do que deveria. Os moradores de todas as regiões de São Paulo estão sentindo este problema no cotidiano. Segundo alguns deles, em certos horários fica difícil fazer tarefas básicas, como tomar banho, lavar louça ou lavar roupa. A Sabesp se manifestou e pediu que a população economize água e desde agosto do ano passado que a empresa vem reduzindo a pressão da água em certas regiões, das 19 horas até as 5 horas da manhã. Segundo a Sabesp, essa situação é temporária e só para preservar os reservatórios de água que estão passando por um período de seca. As pessoas que moram mais distantes dos reservatórios ou em regiões mais altas da cidade estão mais propícias a sofrerem com a restrição noturna. As queixas de falta de água em 2025 chegaram a 1.597, 96% a mais do que no ano de 2024. Este aumento está ligado ao período de pouca chuva que a cidade se encontra. Nesta semana, o sistema Cantareira operava em nível crítico, na faixa especial, com 19,3%. No mesmo dia do ano passado, o volume estava em 50,6%.
O Cantareira e o Alto Tietê são os principais sistemas que abastecem a Grande São Paulo, com maior capacidade de armazenamento. O volume dos dois está em queda desde abril do ano passado. O maior aquário de água doce do mundo, que fica no Pantanal, está com novos inquilinos. São peixes modificados em laboratório. Brilham no escuro e encantam mais do que o normal. Logo na entrada, os visitantes recebem um guia que apresenta os novos peixes que chegaram ao cervo do aquário. As cores intensas e brilhantes chamam a atenção. Chama, né? Nunca tinha visto um peixe cor-de-rosa. O Bioparque Pantanal recebeu em junho do ano passado 18 peixes resgatados pelo Imaçu durante uma fiscalização numa loja de aquarismo aqui em Campo Grande. Depois de meses de acompanhamento técnico, os animais agora passam a ser exibidos ao público. Eles foram para a nossa quarentena, né, onde foram avaliados pelos médicos veterinários, feito todo um protocolo sanitário. Depois eles foram acompanhados pelos zootecnistas na parte de nutrição e os biólogos na parte de bem-estar animal. Então, depois que fechou todo esse protocolo e garantiu que esses animais estão com bem-estar, eles foram introduzidos aqui na exposição do Bioparque Pantanal. Conhecida como tetra negro, esses exemplares foram geneticamente modificados em laboratório. Essa espécie, originalmente, ela é do Pantanal, né? E ela foi levada para a Ásia, onde foi modificada geneticamente. Então, os asiáticos incluíram alguns genes de água-viva, de corais, para trazer esse aspecto fluorescente desse bicho. Isso chama muita atenção, né, de crianças, de adultos que querem ter peixes em casa. A criação, manutenção e comercialização desses peixes são consideradas infrações graves pela legislação ambiental. As multas variam de 60 a 500 mil reais, de acordo com a gravidade e reincidência. Achei bem interessante, mas no fundo, se a gente for pensar bem, dói, né? Porque é um crime ambiental. Eles vieram para o Bioparque Pantanal justamente para atuar na parte de educação ambiental, de alertar a população que não deve comprar peixes ilegais, né? E principalmente aqueles que podem trazer um grau de ameaça para nossas espécies pantaneiras nativas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.